Olá, meus amigos, mais uma semana e nós aqui com vocês. E nós estamos nesta catequese, Creio no Espírito Santo, fazendo a relação entre o Espírito Santo e a liturgia da Igreja. Lembrando que a liturgia da Igreja, ela se realiza na celebração dos sacramentos, especialmente da Eucaristia. Nós já fizemos a relação da ação do Espírito com os sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia, e também com os sacramentos de cura, a confissão e a unção dos enfermos. Hoje nós vamos falar sobre os sacramentos de serviço, que são o matrimônio e a ordem. Portanto, há outros dois sacramentos que completam o septenário sacramental. Eles são ordenados ao serviço, à salvação das outras pessoas. E esses sacramentos são a ordem e o matrimônio. A ordem, ou o primeiro sacramento que nós citamos hoje, é o sacramento pelo qual Deus escolhe e unge pessoas tiradas do meio do povo para continuar o sacerdócio de Cristo. Eles participam do sacerdócio de Jesus. Agem, numa expressão latina, in persona Christi, ou na pessoa de Cristo. O segundo sacramento de serviço é o matrimônio e diz respeito ao amor entre o homem e a mulher, que é elevado à condição de sacramento por Jesus Cristo e traz em si o caráter esponsal de Cristo e da Igreja. Pelo sacramento da ordem, os ministros exercem sua missão como verdadeiro serviço aos irmãos, a fim de que, pela fé, pelo batismo e pelo cumprimento dos mandamentos, alcancem a salvação. O Catecismo da Igreja Católica ensina: este sacramento configura Cristo por meio de uma graça especial do Espírito Santo, para servir de instrumento de Cristo à sua Igreja. Pela ordenação, a pessoa se habilita a agir como representante de Cristo, cabeça da Igreja, em tríplice função de sacerdote, profeta e rei. Número 1581 do Catecismo da Igreja Católica. Por sua vez, o sacramento do matrimônio encontra na decisão de Deus de que o homem não esteja só a sua raiz. A Sagrada Escritura diz: por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Gênesis, capítulo 18, versículo 24. Isto significa uma unidade indefectível de duas vidas e uma comunhão. Por outro lado, o matrimônio recorda o amor esponsal de Deus para com o seu povo. E como é a síntese da nossa fé, eu sempre cito o Catecismo da Igreja Católica. E ele nos ensina que a graça própria do sacramento do matrimônio se destina a aperfeiçoar o amor dos cônjuges, a fortificar a sua unidade indissolúvel. Por esta graça, eles se ajudam mutuamente a santificar-se na vida conjugal, como também na aceitação e educação dos filhos. E o mesmo Catecismo ainda acrescenta: Cristo é a fonte desta graça, é a fonte da graça do sacramento do matrimônio. Como outrora Deus tornou a iniciativa do pacto de amor e fidelidade com o seu povo, assim agora o Salvador e esposo da Igreja vem ao encontro dos cônjuges, o homem e a mulher, cristãos, pelo sacramento do matrimônio. Permanece com eles, concede-lhes a força de segui-lo
levando sua cruz e de levantar-se depois da queda, perdoar-se mutuamente, carregar o fardo uns dos outros, submeter-se uns aos outros no temor de Cristo e amar-se com um amor sobrenatural, delicado e fecundo. Nas alegrias do seu amor e de sua vida familiar, Ele lhes dá aqui na terra um antegozo do festim de núpcias do Cordeiro. Esta afirmação, esta definição do Catecismo da Igreja Católica sobre o matrimônio está no número 1642. A economia sacramental, portanto, os 7 sacramentos que estão inseridos no sacramento que é a Igreja e existem a partir do sacramento fundante que é Cristo, experimentada na liturgia, ajuda o homem na busca da comunhão definitiva com Deus na consumação. A economia sacramental coloca o homem na perspectiva do culto em espírito e em verdade, que é um culto escatológico que somente poderá ser prestado no Espírito Santo por meio de Cristo, verdade personificada do Pai. Neste culto escatológico, Cristo glorioso, gerado e presente de maneira contínua na Igreja pela presença do Espírito Santo, rende culto a Deus Pai. Desse modo, por meio de Cristo e sob a ação do Espírito Santo, a comunidade cristã, pelo batismo enxertada no próprio corpo glorificado de Cristo, glorifica o Pai. A adoração a Deus Pai é dinamizada pelo Espírito. Bruno Forte, um teólogo da Igreja, escreveu num livro A Igreja, ícone da Trindade, o seguinte: no Espírito Santo, por meio de Cristo, dirige-se para o Pai. A Igreja, no Espírito, por meio de Cristo, dirige-se para o Pai, projetando-se continuamente para o alto, para a glória do Senhor do céu e da terra, que é, ao mesmo tempo, a realização total da criatura. Que é, ao mesmo tempo, a realização total da criatura. Ou seja, por meio dos sacramentos, nós caminhamos para o alto, para nos encontrar com o esposo da Igreja, que é Cristo, e assim nós termos a nossa realização total. E assim, caríssimos, nós vamos encerrando esta catequese e temos mais pela frente. Invoco sobre vocês a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.